Olá, senhoras e senhores, tudo bem com vocês? Eu sou o William Vidal. E eu sou o Rafael Graciano. Estamos aqui no 4 Pontos Cast, conectado com você. Hoje com um convidado mais do que especial, Rafa. Uma pessoa que eu admiro muito, uma pessoa que é muito inspiradora e que tem me inspirado muito. Se a gente for falar do currículo dele, olha só, ele foi professor, advogado, vereador e agora é o pré-candidato mais falado da cidade de Marechal Cândido Rondon. Hoje nós estamos aqui com ele, Arion Naziguil. Arion, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Eu sei que nesse período é bem complicado você conseguir um tempo para nós, então em nome do 4 Pontos Cast, agradeço você ter aceitado o convite de vir aqui e conversar com a gente. Vidal, obrigado pelo espaço. Rafa, um prazer imenso estar aqui com vocês. A gente vem conversando já há algum tempo, tentando agendar esse horário. De fato, a gente está num momento corrido agora, de pré-campanha, de montagem de um projeto para Marechal Cândido Rondon. Mas, graças a Deus, deu certo a gente estar aqui hoje. É uma alegria muito grande dividir esse espaço com vocês. Esse canal, que é um novo canal que está inspirando também as pessoas, está inspirando a imprensa, está inspirando as pessoas da comunicação da nossa região. Então, parabéns a vocês por esse espaço democrático, esse espaço maravilhoso que vocês estão trazendo para 4 Pontos e para a nossa região. E volto a dizer, é um prazer muito grande estar aqui com vocês. Então, já adiantando para você, Arion, assim, nós não fazemos uma entrevista, né, Rafa? O nosso aqui é um bate-papo, um bate-papo descontraído. Um papo bem descontraído, na verdade, saber um pouco mais da sua vida, saber um pouco mais de como tudo começou. E eu gostaria de começar logo, para quem ainda não te conhece, eu acho que é quase que impossível não te conhecer, né? Tá em todas as mídias, mas para quem ainda não conhece, quem é o Arion Naziguil? É difícil a gente falar de nós mesmos, né? Mas o Arion é essa pessoa que as pessoas de Marechal Cândido Rondon e da nossa região estão aprendendo a conhecer. Uma pessoa que entrou na política em 2016. Antes disso, teve uma vida também privada de advogado, de professor, de amigo, de esposo, de cristão, e que em 2016 tomou a coragem de largar muita coisa de lado, de deixar muitas parcelas da vida particular de lado e entrar para a política. Em 2016 me candidatei a vereador em Marechal Cândido Rondon. Na primeira eleição tive a oportunidade de ser eleito, com 868 votos, e desde então, desde 2017, sou essa pessoa que também faço parte da vida pública de Marechal Cândido Rondon, que trabalha pelo povo de Marechal Cândido Rondon, que reconhece as mazelas da nossa população, que reconhece o que a nossa população realmente precisa e que está lá como uma voz ativa ao lado das pessoas que mais necessitam do poder público do nosso município. Então o Arion continua sendo esse que sempre foi, amigo, parceiro, em casa a mesma pessoa de sempre, a esposa às vezes um pouquinho brava porque a gente precisa deixar a família, às vezes, alguns segundos de lado, mesmo sendo sempre a prioridade, mas que também faz essa vida pública com muito gosto, com muito carinho, que realmente gosta de estar trabalhando em favor das pessoas do nosso município. A gente fala assim, 2016, né? Faz pouco tempo. Mas assim, o bichinho da política, quando que te mordeu, Arion? Nós vimos até conversando em off aqui, né, Vidal? Eu estava comentando contigo. É difícil eu pensar uma origem da política na minha vida. O que eu imagino mais ou menos que da onde surgiu essa ideia. Meu pai sempre foi muito ligado com política, né? E meu pai, ele tem um primo, já falecido, que foi prefeito de Ponta Grossa, foi deputado estadual, teve uma carreira política interessante no estado do Paraná. E meu pai era o primo mais novo e desde pequeno acompanhava esse primo dele nesse meio político, em campanhas. Naquela época uma campanha totalmente diferente, com comício, showmício. Eu lembro dessa época boa. Distribuía um monte de coisa. Eu adorava ir lá comer um pão com linguicinha, cara. Isso, era outra época, era totalmente diferente. E meu pai cresceu nesse meio. E eu acredito que o bichinho da política picou ele ali. E eu, desde que eu nasci, eu tive meu pai envolvido na política, sempre nos bastidores, principalmente cuidando da parte de coordenação de campanha, na parte jurídica, mas eu ali nesse meio, sempre junto com ele, acompanhando, participando, entendendo. E quando eu me formei lá em 2012, eu recebi o convite para ser subprocurador-geral do município de Marechal Cândido Rondon. Na época o prefeito era Moacir, o vice era o Cótica, me convidaram para exercer esse cargo, um cargo técnico, um cargo de relacionamento jurídico, e eu aceitei. E lá dentro da prefeitura eu comecei a viver mais então de perto com esse dia a dia da política, com esse dia a dia da prefeitura, da Câmara de Vereadores, do direito administrativo colocado na prática, e ali fui aprendendo também a entender um pouquinho mais do assunto. Me filiei num partido, meu primeiro partido foi o MDB, naquela oportunidade já tive a oportunidade de presidir a juventude do MDB, então e ali foi crescendo. O bichinho que já existia um pouquinho no sangue do pai, passou para o filho, foi crescendo. E em 2016 recebi o convite pelo partido para ser candidato a vereador. Não tinha pretensão, não tinha intenção nenhuma, mas quando eu vi que era possível uma eleição com viabilidade de se eleger, eu arrisquei.
né? Sempre gostei de estar no meio das pessoas, sempre gostei de lidar com as pessoas. E aí eu lembro também da época de colégio, quando fui presidente de Grêmio Estudantil. Essa é uma pergunta que eu queria fazer, justamente. Época que, por exemplo, eu fui presidente da JCI Juvenil, que é uma instituição fantástica. Então, assim, líder de turma, sabe? Essas coisas que a criança já vai se envolvendo. Puxando a liderança E gostando de representar as outras pessoas. Eu já era envolvido sempre nisso. E aí, quando surgiu a oportunidade de realmente exercer um cargo eletivo, eu arrisquei, fui com tudo e, graças a Deus e as pessoas que confiaram naquela oportunidade, consegui me eleger e em 2020 me reeleger para esse segundo mandato de vereador. Eu lembro do Arion, dando risada agora, né? Porque eu estudei na instituição do ISEP Rondon em 2013. E eu vi, assim, um rapaz mais ou menos da minha idade. Eu não vou falar a minha idade, porque eu acho que eu sou mais velho que o Arion, tá? De terno e gravata, andando para cima e para baixo, né? Eu até perguntava, mas quem que é esse aluno aí que tá dando aula, né? E daí você já tinha uma vida acadêmica, né? Você foi professor. Sim. 2012, logo que eu me formei, eu iniciei minha pós-graduação. Formei em Direito na Unipar em Toledo e iniciei uma pós-graduação em Curitiba, na PUC. Ali já abriu as portas para eu ser professor do ISEP também. Então, naquela oportunidade, logo recém-formado, 2012, fui contratado pelo ISEP e comecei a dar aula lá. Então, comecei a minha vida acadêmica ali, até poucos sabem, mas o Vidal foi meu aluno. Então, tive o prazer de dar aula para o Vidal também. E realmente isso acontecia. As pessoas perguntavam, quem que é esse garoto que está aí andando na faculdade, de terno, gravata? Eu até brinco até hoje, porque quando eu comecei a advogar, eu usava aquele PIN, aquele broche da OAB no terno, porque se eu chegava no fórum sem aquilo, as pessoas achavam que era um estagiário. Ou office boy. Eu vi, preciso pegar um processo, na época a gente pegava o processo, fazia carga físico. do processo. Não pode, eu sou advogado. Poxa, mas eu sou advogado. Mas eu precisava usar o PIN para as pessoas reconhecerem realmente que era, porque senão, cara de menino, cara de jovem. Hoje eu estou um pouquinho mais encorpadinho, digamos assim, para não dizer outra coisa, mas eu era magrinho, era uma cara de garoto mesmo. Mas comecei minha vida acadêmica ali também em 2012. Comecei a dar aula ali no ISEP, foi uma oportunidade fantástica que eu tive na época com o professor Marcelo, o professor Portela, que me deram esse espaço, acreditaram em mim. E eu fui desenvolvendo a vida acadêmica também. Em 2012, 2013, entrei no mestrado, fiz o mestrado. 2015, terminei o mestrado. 2016, tinha planos de iniciar o doutorado. E aí veio a vida pública, aí veio a política. E aí, de fato, eu tive que fazer uma escolha entre a vida acadêmica e a vida pública. Aí, naquele momento, eu entendi que o meu projeto para a vida pública, para Marechal Cândido Rondon, era maior. E até consegui ainda conciliar um pouquinho de tempo a mais as aulas com a vereança, mas em 2018 eu precisei me afastar da universidade, da faculdade. Continuei dando aula em pós-graduação, até hoje ministro alguns cursos profissionalizantes ainda na área de Direito, mas aí precisei abandonar um pouquinho essa área acadêmica para focar na vida pública. Mas sim, 2012 foi quando eu comecei lá na minha vida acadêmica. E são também. duas áreas assim que demandam muito tempo e muito foco, né? Bastante. E você acredita que com essa sua vivência acadêmica e essa bagagem acadêmica que você sempre carregou já, isso veio somar em quais pontos na tua carreira política e quando você ingressou dentro da Câmara de Vereadores? Eu penso que a minha profissão, eu sempre digo assim, político não é uma profissão, não deve ser pelo menos uma profissão. Você está político, Você está político. A partir do momento que você depende da política para a tua vida, você está podendo fazer qualquer tipo de situação para estar lá no meio, porque se deixar de viver aquilo, você não tem mais o que sobreviver. Então eu sempre digo assim, a política jamais é a minha profissão. Minha profissão é advogado. Então desde que eu me formei lá em 2012, comecei a dar aula também como professor, eu vejo que tanto a advocacia como o magistério me ajudaram a lidar com as pessoas, a entender como trabalhar diretamente com pessoas no dia a dia, a ter esse espírito de liderança, a ter esse espírito de convencer as pessoas, de trazer as pessoas para projetos que realmente são importantes. Tudo isso, tanto a advocacia como ser professor, me ajudaram bastante. Acho que nesse relacionamento interpessoal com as pessoas. E muita gente tem essa dificuldade. Eu tinha também em 2012, quando comecei a dar aula, de falar em público, de lidar com um discurso, de precisar falar para mais pessoas. E tudo isso, a vida acadêmica, tanto quanto a advocacia, me ajudaram bastante para que na vida pública tivesse esse caminho que a gente está trilhando até hoje. E hoje, na tua concepção, o que é o mais desafiador? A área acadêmica ou a área política? As duas são difíceis. As duas são áreas que eu admiro muito. Sempre fui um defensor ferrenho dos professores, inclusive. Hoje é uma classe que em Marechal Cândido Rondon eu vejo que falta um pouco de valorização, um pouco de reconhecimento para essa categoria. E eu sempre fui muito defensor, porque eu acredito que realmente o professor é a mais importante das profissões. A vida pública tem as suas dificuldades, tem os seus desafios, não é fácil. Quando a gente está para entrar na vida pública, vai ter alguém para dizer para você que é fácil, que é tranquilo. Não é. Você estar exposto, você estar dando a cara a tapa para uma comunidade toda em favor de uma situação, de uma causa, não é fácil.
mas ainda assim eu admiro mais o professor do que o próprio político. Eu acho que sem ele, e aí é até clichê dizer, mas sem ele nenhuma das outras profissões existiriam. Eu não teria a minha vida política que eu tenho hoje, que se deu através da minha formação, do meu estudo, do meu conhecimento, se não fosse a minha carreira como professor e a minha carreira como aluno através de professores também. Então eu valorizo muito essa questão. Acho que a vida do professor ainda ela é muito mais desafiadora do que do político. E eu vejo bastante pelas suas publicações que as suas ex-professoras, elas interagem através das redes sociais. Sim. E elas estão lá sempre parabenizando, foi o meu aluno, esse foi meu aluno. Olhando lá para trás, lá para o menininho lá que ajudava a coordenar as turmas, que era o líder de classe, aquele menininho já imaginou que um dia, talvez, o Arion Nascimento seria um pré-candidato a prefeito de Marechal Cândido Rondon? Não imaginou. Eu acho que eu sempre tive o anseio, o desejo de estar em posições que eu pudesse colaborar com a sociedade, com o meio que eu vivo. E aí vem, como eu disse, desde do líder de turma na escola. Qual que era a ideia? Você ser o líder da turma para você melhorar aquela turma, para você trazer coisas positivas para aquela turma. Quando eu fui presidente do Grêmio Estudantil, eu lembro e brinco até hoje que eu fui presidente do Grêmio Estudantil com uma proposta no colégio. Na época eu estava no colégio Martin Luther, e a minha proposta era de construir um ginásio no colégio. O detalhe é que eu lembro até hoje, o Grêmio Estudantil tinha R$90 negativo no caixa. Devendo. E eu queria construir um ginásio. Mas assim, com aquela ideia de criança mesmo, de mudar o mundo, que você vive, mudar a tua realidade. Sim. Então, assim, e tudo isso me possibilitou, claro, quando a gente vai crescendo, amadurecendo, aprendendo melhor como são as coisas, ali no próprio Grêmio Estudantil, de repente, eu entendi que não ia dar para fazer o ginásio, mas ia dar para fazer alguma coisinha a mais, e tudo isso me possibilitou, então, estar onde eu estou hoje. É um começo de carreira, é pouca coisa ainda, a gente está caminhando a passos curtos, com muita persistência, mas também com muita consciência. Mas a gente já sabe que tudo isso que passou, que restou lá na história, e aí a gente fala dos professores, de todas as pessoas que foram envolvidas, os colegas, fez parte dessa formação para que a gente conseguisse estar hoje sonhando em ser realmente um representante de Marechal Cândido Rondon para mudar a realidade do nosso município. Não sei se você vê, Rafa, as publicações do Arion, né? Eu sigo ele. Inclusive, siga o Arion nas redes sociais, tá, pessoal? Uma das pautas que eu vejo ele sempre postando é a causa animal, né? Sim. Eu, Rafa, aqui nós temos... Cachorreiros de plantão aqui. Aqui em Quatro Pontos, cachorreiro, acho que sou eu e o Rafa, né? Mas de uma forma séria, assim, da onde chamou a atenção a causa animal? Você viu que Marechal Rondon não estava dando uma atenção ou é um gosto pessoal teu mesmo? Começou como um gosto pessoal meu. Eu sempre fui muito ligado com animal, sempre gostei muito de bicho. Na época de criança tive cachorro, aí depois virei gateiro, comecei a ter gatos. Hoje estou com 3 lá em casa. Então diz que gato é que nem pirâmide, né? Você começa com 1, vai para 2, 4. Eu já estou mais depois ou menos começa assim. a repartir entre a família, Isso. entre os Eu já amigos. convenço os outros a ter gato, é tipo isso. Então eu já estou com 3 lá em casa. Mas começou por esse gosto pessoal. Realmente de gostar de animal, gostar dos bichinhos, de entender eles como seres sensíveis, seres que precisam de um cuidado, que precisam de uma atenção, que precisam de uma proteção, que são muito mais hipossuficientes do que nós em todos os sentidos. Então, assim, esse cuidado sempre existiu, essa sensibilidade da minha parte sempre existiu. E quando eu entrei na vida pública, eu observei realmente que nós vivíamos num momento lá em Marechal Cândido Rondon, numa sociedade que dava muito valor realmente para a causa, e a gente pode falar, por exemplo, de ONGs que se criaram nesses tempos em Marechal Cândido Rondon, que até hoje fazem um trabalho fantástico, mas que isso faltava muito por parte do poder público. O poder público, que era o responsável direto por cuidar dos animais, cuidar das zoonoses, evitar esse tipo de situação, estava deixando um pouquinho a desejar nesse quesito. E tanto que um dos primeiros projetos que eu fiz como vereador foi exatamente um projeto que criou punições administrativas para maus tratos contra os animais. É um projeto que foi aplicado, até hoje está sendo aplicado em Marechal Cândido Rondon, com multas pesadas contra pessoas que praticam esses maus tratos. Hoje é aplicado pela Vigilância Sanitária, com grande apoio, inclusive, da Polícia Militar, de instituições de segurança pública. Então, assim, foi juntar o que eu gostava de fazer, uma causa que eu me identificava, com aquilo que eu vi que faltava atenção por parte do poder público. E até hoje, infelizmente, a gente vê que em Marechal Cândido Rondon o poder público continua deixando a desejar quando fala em causa animal. A gente tem, por exemplo, o castramóvel, já adquirido pelo município há 3, 4 anos, salvo engano, que está lá parado, está abandonado, estragando, porque não existe essa consciência do poder público de que cuidar do animal também é cuidar, como eu disse, de um ser sensível, de alguém que precisa do cuidado estatal. Então, juntar essas duas coisas me fez militar em favor da causa animal e entender que esse também é um nicho importante que a gente precisa cuidar em favor exatamente desses animais. E, assim, querendo ou não, algumas áreas são muito burocráticas. E, querendo ou não, você tem uma única forma de poder auxiliar, né, mais contundente, assim, de uma forma mais contundente,
que é através da vida pública, né? Através de alguma maneira política, né? Que você vai poder auxiliar mais. Algumas coisas são tão burocráticas que nós, por sermos cidadãos civis ali, a gente não consegue intervir e chegar, né, a um ponto de ajudar uma grande quantidade de animais ou uma causa mais específica. E acredito que isso te inspira também porque a vida pública te proporciona a possibilidade de auxiliar tanto a causa animal quanto a causa dos autistas, que eu vi que você também trabalha muito nessa área. E, assim, o que a vida pública, o que você poderia colocar para nós, assim, que a vida pública pode proporcionar para um cidadão para que ele possa fazer a diferença na sociedade hoje? Eu acho que é exatamente o que você falou, é a possibilidade de mudança. É muito fácil você estar em casa reclamando que o governo não está legal, que a administração municipal não está legal, que a tua rua tem um problema, que o teu bairro tem um problema, e às vezes você não faz nada efetivamente para aquilo mudar. Ou às vezes você faz, e aí vem um papel muito importante, que é da sociedade civil organizada, que muitas vezes através de instituições, e a gente pode citar Rotary, Lions, maçonaria, JCI, entre outras várias instituições, conseguem fazer aquilo que às vezes até o poder público não consegue fazer. Mas, de fato, todas essas instituições, muitas vezes, elas se encontram lá na frente com o poder público. E aí, por exemplo, eu falava agora há pouco das ONGs de causa animal, essas ONGs dependem muitas vezes de auxílios do poder público. Sem que o poder público colabore efetivamente para que essas ONGs tenham a sua atividade, fica muito difícil para elas sozinhas se suportarem e conseguirem fazer essa atividade. Então tudo acaba passando pelo poder público. E o poder público é o caminho mais fácil e mais efetivo de você realizar mudanças na sociedade. Com o apoio da sociedade civil organizada, com o apoio das pessoas, mas estando lá dentro você tem a possibilidade de, enquanto vereador, legislar, criar projetos que mudam, de fato, a vida das pessoas. Quiçá, então, num poder executivo, onde você tem, efetivamente, a caneta na mão. Né? Uma assinatura tua, literalmente, muda a vida de famílias, muda a vida de um bairro, muda a vida de pessoas. Então, você verificar que na tua sociedade, que na tua comunidade, que no teu município, existem muitas coisas que precisam ser melhoradas, isso dá a vontade, dá o ânimo, dá o anseio de a gente se coçar, se mexer para fazer alguma coisa. E aí, como eu disse, existem vários caminhos para isso, da sociedade civil organizada à vida pública. Eu optei pela vida pública. E acredito que nesse meio é exatamente onde a gente consegue transformar a vida das pessoas para melhor. Aquela coisa, né, Rafa? Normalmente as pessoas gostam, conforme o Arion falou mesmo, né? Reclamar, né? Tudo você reclama. Ah, tem um animal abandonado lá, tem um bicho que necessita de uma cirurgia, precisa fazer o recolhimento. Tá, com quem que a gente vai procurar? O teu município não tem aonde acolher. Você tem N problemas no município, mas de repente lá dentro da Câmara de Vereadores você não tem quem dá a cara a tapa e fala, não, pessoal, a causa animal eu defendo. Não, pessoal, o autista, eu defendo essa causa. E isso que eu acho bacana, Arion. Então, assim, a gente dá os parabéns para você. Obrigado. Justamente você dar essa cara a tapa para a sociedade e demonstrar, não, pessoal, eu tô com vocês. Já pegando um gancho mais ou menos nessa situação, hoje eu vejo a política de Rondon, o pessoal tem muito um preconceito, né, Rafa? O pessoal comenta assim, o Arion, ele atinge só uma classe da sociedade, ele é dos empresários, ele é do meio jurídico, é das famílias tradicionais. Mas não tem um final de semana, e isso não é só em período pré-campanha, tá? Que eu não vejo o Arion num bailão de comunidade, num almoço de comunidade, né? Hoje você consegue, assim, definir um público ou não? Hoje você está atendendo, assim, vários tipos de públicos na sociedade rondonense. Eu acredito que em todos os públicos eu estou inserido. Como você bem disse, final de semana a gente sempre tenta estar presente nas comunidades, até porque é um momento importante para a gente ouvir as pessoas. Às vezes as pessoas não têm condição de ir até a Câmara de Vereadores, de me buscar lá no meu escritório. Então é interessante você estar próximo das pessoas ali no final de semana, para que as pessoas, inclusive, possam te abordar, viu, vereador Arion? Aqui tem um problema no bairro, assim, 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 preciso que você me ajude aqui. Então é uma forma de a gente estar inserido. Mas veja, Vidal, esse discurso, e eu até dizia alguns tempos atrás isso numa outra entrevista que eu dei, de que esse discurso de que o Arion é o candidato da cidade, ou o pré-candidato da cidade, ou o pré-candidato das famílias tradicionais, como se diz, esse discurso é um discurso que as pessoas, principalmente opositores, tentam criar, mas quando a gente pega dados, esse discurso ele não cola com a realidade. A gente tem trilhado nessa pré-candidatura a prefeito de Marechal Cândido Rondon, e claro, a gente tem feito pesquisas. E de repente, quando a gente enxerga o público do bairro, do interior, eu vejo que meu nome está muito bem aceito. Então, é um discurso que as pessoas utilizam, às vezes até para me denegrir, querer falar assim, o Arion não é o candidato lá do interior, das pessoas do bairro, né? Mas quando a gente escuta essas pessoas, quando a gente ouve essas pessoas, a gente vê que o posicionamento delas é totalmente diferente. Elas se sentem representadas pelo meu mandato, elas se sentem representadas pela minha atuação.
Porque esse sempre foi o meu jeito. Inclusive, desde o início, sempre trabalhei de uma forma muito correta, muito legalista, muito jurídica nos meus posicionamentos, mas sempre pensando principalmente na pessoa mais carente. E grande parte dos meus projetos, a maioria dos projetos que eu fiz durante esses meus 2 mandatos de vereador, foram exatamente para proteger, para ajudar as pessoas que mais precisam do poder público. Porque aquele que tem uma condição financeira mais alta, que é um grande empresário, um grande industrial, ele precisa, mas não nas condições básicas. Ele tem uma condição de pagar um plano de saúde, de pagar uma escola particular. Agora, aquela pessoa carente, que precisa da escola pública, que precisa da saúde pública, que precisa da assistência social, a gente precisa olhar para ela com um olhar um pouquinho mais carinhoso. Então, eu sempre tratei dessa forma. Então, esse discurso, de fato, ele existe, as pessoas tentam propagar ele como uma forma até opositora a mim, mas quando a gente conversa olho no olho com o cidadão rondonense, que vai lá no interior, que vai lá no bairro, as pessoas sabem reconhecer que o trabalho é totalmente diferente. E querendo ou não, o termômetro para isso é a pesquisa, né? As pesquisas apontam isso, né? E até uma pergunta que eu queria trazer para ti é justamente isso. A partir do momento que você saiu lá da tua vida jurídica, saiu lá de dentro do escritório ou da vida acadêmica ali, de estar ministrando as suas aulas, a partir do momento que você entrou na vida pública, assumiu a cadeira de vereador, quais foram as primeiras dificuldades que você começou a enxergar no mundo público para começar a combater algumas coisas, ou até mesmo dificuldades burocráticas que eram assim que, às vezes, é como você falou, quando eu assumi a presidência do Grêmio Estudantil, eu queria construir um ginásio. E aí, quando você entrou na vereança ali, sentou na cadeira de vereador, quais foram as primeiras dificuldades que você conseguiu encontrar nessa vida pública? E assim, agora, hoje em dia, dos últimos 3, 4 anos, esse último mandato do Arion, tá tranquilo a Câmara de Vereadores. Agora, o começo ali, 2016, Tenho perguntas. O circo pegava fogo lá, que era interessante, Forte. 2016, a eleição, eu entrei em 2017, assumi em 2017, e de fato eu acredito que foi a legislatura mais tensa da história de Marechal Cândido Rondon. Nós tivemos CPIs, nós tivemos processos de cassação, nós tivemos vereadores presos, então assim, algo que realmente o negócio fervia. E eu acho que muito da dificuldade daquele momento foi exatamente lidar com esse tipo de situação. Porque, querendo ou não, as pessoas olhavam para as sessões da Câmara de Vereadores e era aquela situação, gritaria, baixaria, ataque pessoal um contra o outro. Isso meio que era generalizava, então acabava passando a régua por baixo. Parecia que todo vereador, toda pessoa que estava envolvida com a política estava naquele mesmo tipo de atuação. Né? E foi um desafio mostrar para as pessoas que, muito embora a gente estivesse vivendo naquele momento, a nossa forma de trabalhar era diferente. Eu, inclusive, eu sempre digo que a gente amadurece, a gente aprende a lidar melhor com as coisas, mas eu era bastante combativo, até era um pouco mais ácido em alguns posicionamentos meus, que depois a gente aprende que nem sempre é o caminho ideal. Mas a dificuldade maior era exatamente isso, de estar nesse meio, de estar vivendo esse meio, de tendo que participar desse meio e mostrar para as pessoas que a nossa ideia era diferente, que o nosso trabalho era diferente. Tanto que em 2020, quando a gente foi para a reeleição, todos os vereadores que eram candidatos à reeleição tiveram dificuldade, porque as pessoas naturalmente ligavam a imagem dos vereadores com aquela legislatura. Polêmica e tudo mais. Polêmica, briga, confusão. Programa do Ratinho, literalmente. Programa do Ratinho, saía de tudo que é coisa lá dentro. Então, assim, essa foi uma dificuldade. Eu consegui mostrar para as pessoas que, muito embora a gente estivesse lá naquele meio, não era a nossa forma de fazer política. A gente estava inserido num meio onde era necessário estar naqueles debates, naquelas ocasiões, mas que não era a forma que a gente queria que conduzisse a política do nosso município. E esse desafio deu certo, tanto que eu fui reeleito em 2020 com um crescimento de 500 votos. Então, por mais que a gente passou por esse turbilhão de situação, a gente conseguiu demonstrar que a política era diferente. E uma outra dificuldade que também faz um link aí com isso é que desde o início do meu primeiro mandato eu fui um vereador de oposição. Fui vereador de oposição de uma gestão municipal eleita como nova num sistema antigo, onde o teu opositor não é teu companheiro, o teu opositor não é alguém que pode te ajudar, teu opositor não é alguém que quer fazer bem para o município. Então, eu cresci nessa política dentro desse sistema, onde eu posso ser muito claro, a administração municipal nunca me chamou para pedir uma opinião de algum problema no município de Marechal Cândido Rondon. Então, assim, eu também sempre tive muita dificuldade em me inserir na administração e fazer, por exemplo, com que projetos de minha autoria, isso posso citar exemplos práticos, que eu aprovei lá em 2017, 2018, se tornassem realidade no nosso município. Projetos bons, projetos que iriam mudar a vida das pessoas de Marechal Cândido Rondon, mas que não foram colocados em prática por essa política antiga, por essa política nefasta de se você é meu opositor, você não presta. Então, eu diria que foram esses dois os grandes desafios. A questão da Câmara de Vereadores como um todo, do momento político que a gente vivenciou e dessa forma de fazer política antiga de Marechal Cândido Rondon que não propicia com que as pessoas que também têm boas ideias, que têm boas vontades, que têm bons anseios,
consigam exercer seus projetos, consigam trabalhar de uma forma efetiva, simplesmente porque eu não vou com a cara da pessoa, porque ele é oposição, porque ele não segue, às vezes, a cartilha que eu estou determinando aqui. Então, esses dois acho que foram os grandes desafios de 2017 em diante, que alguns persistem até hoje. Essa é uma dor que a gente vê não só no cenário municipal, é uma dor que a gente percebe no cenário estadual e até mesmo no cenário federal. Assim, a pessoa... É do partido, né? O Arion é de tal partido. Ele que fez o projeto, eu não vou aprovar porque eu não quero que o partido dele saia. E querendo ou não, quem sai perdendo com tudo isso é a população. É a população, né? É a classe trabalhadora, né? Que sai perdendo com tudo isso. E eu percebo, assim, que... Eu ia até fazer uma pergunta sobre o Arion lá de 2016, 2017 ali e o Arion de hoje. Porque a gente percebe essa transição e esse amadurecimento, querendo ou não, se você me permite, pela nossa amizade, Exatamente. esse amadurecimento, eu até percebo que a política te rendeu alguns cabelos brancos, né? Uns quilos a mais e uns cabelos brancos. Então, e eu percebo isso, que é cíclico, você precisa mudar, você precisa sair, às vezes, de um partido, às vezes você precisa mudar a sua rota ali para poder trazer novidades, trazer coisas que vão acrescentar para a população. E às vezes a pessoa olha para você e pensa assim, mas ele era de um partido tal, agora é de outro partido, e não percebe que às vezes a política ela é feita dessa maneira, ela precisa ser trabalhada dessa maneira, não é mesmo? Ela é cíclica, né? Às vezes você está num momento que, de repente, para o ano seguinte, para daqui 2 anos, aquele momento já não é mais o mesmo, principalmente quando a gente fala de partidos. Partidos a gente vai falar de ideologia, mas é difícil hoje ter partidos que realmente seguem muito a questão ideológica. Hoje a gente tem muito partido no Brasil que está por interesse privado, que um presidente do partido tem interesse em uma coisa, então de repente ele muda todo o cenário do partido para favorecer ele, para favorecer um companheiro, e de repente se sente pressionado até deixar aquele partido. Então isso acontece muito, e na política as coisas, principalmente quando a gente fala de cidades menores, Marechal Rondon, Quatro Pontes, a gente vive muito mais perto. Então assim, é claro que o Arion de 2017, quando eu assumi meu primeiro mandato, não é mais o Arion de 2024. Continua, claro, com os mesmos princípios, com os mesmos ideais, com a mesma vontade de fazer as coisas, mas de uma forma muito mais madura de entender, de aceitar e de lidar com as situações. Quando eu entrei lá em 2017, realmente eu achava que se eu batesse na mesa e gritasse, eu mudava o mundo. E de repente eu via que na política ser sério é mais difícil do que não ser. Então você precisa ter muito jogo de cintura para saber lidar com as situações, para que as coisas possam acontecer de uma forma efetiva. Então eu precisei aprender a lidar com maturidade, com sabedoria, com seriedade, para que as coisas dentro daquilo que eu sempre me propus, daquele viés que eu sempre segui, dos princípios que eu sempre segui, pudessem ser efetivos na vida pública também. Então, na verdade, é a mesma pessoa, mas mais madura, digamos assim. E se você pudesse voltar no tempo, então 2017, uma experiência que você ganhou na política hoje, o que você mudaria da sua política de 2017? Na imaturidade de é meu primeiro mandato, vou fazer dessa forma. O que você mudaria? Eu acho que nessas relações interpessoais, normalmente dentro da própria política. Eu fui um vereador que, quando eu comecei lá em 2017, 2018, como eu disse agora há pouco, eu era muito combativo, no sentido pessoal até das coisas. Então, se não concordava com algo que um colega fazia, explodia. Ia para cima, batia na mesa, sabe? E a maturidade me trouxe entendimento de que, às vezes, é melhor você sentar com a pessoa, conversar, tentar chegar no meio termo, porque o teu bem maior tem que ser o teu município, tem que ser as pessoas que você cuida. Então, às vezes, na política, vocês sabem, é necessário apertar a mão de quem você não gosta tanto, ou a pessoa que é teu adversário amanhã pode ser teu amigo, e assim sucessivamente. Então, essa maturidade que eu tive de entender melhor como me lidar com as pessoas, para que a gente tenha como propósito o bem maior. A gente tenha como propósito desenvolver o nosso município, cuidar das pessoas de Marechal Cândido Rondon, e aí a gente aprende, às vezes, a engolir sapos, a apertar a mão de quem a gente não quer apertar, mas para esse fim maior, que é exatamente o bem da nossa população. E já pensando no projeto 2025, a partir do momento o Arion conseguiu ser eleito em Marechal Rondon para prefeito. O que você acha assim, interessante fazer no primeiro dia? O que você acha assim, tem que ser refeito que não está sendo feito hoje? Eu vou pegar o gancho do que eu acabei de falar. A primeira coisa, isso eu tenho dito para todos, que se eu for eleito prefeito de Marechal Cândido Rondon, dia 1º de janeiro de 2005, eu vou convidar todos os vereadores para sentar comigo e a gente pensar o futuro do nosso município. Não importa se o vereador foi eleito pela minha base ou se o vereador é minha oposição. Importa que aquele vereador é um vereador eleito, uma autoridade constituída do município, tem uma parcela de representação da sociedade e tem ideias boas que podem ser aplicadas para o bem da nossa comunidade.
Então, a primeira coisa que nunca aconteceu nesses meus 8 anos de vereança é reunir esses vereadores, reunir essas pessoas, reunir esses líderes comunitários, reunir essas pessoas independentemente de lados políticos, de partidos, mas ouvir todos aqueles que querem contribuir em favor do nosso município para que ele seja melhor. Então, eu sempre digo isso, dia 1º de janeiro de 2025, eu quero estar sentado com os 13 vereadores eleitos, sejam da base, sejam da oposição, mas para que a gente sente, olhe um no olho do outro e fale, a partir de agora nós somos um time só. Nós somos um time que cuida de Marechal Cândido Rondon. E o que nós precisamos fazer, o que nós podemos fazer para que a nossa população seja bem cuidada. Esse é o primeiro passo. A partir do momento que você dá ouvido às pessoas, dá ouvido aos representantes, dá ouvido aos líderes comunitários, você tem muito mais chance de acertar e muito mais chance de fazer coisas corretas para o seu município. Então eu vejo que a primeira coisa que tem que acontecer é essa. É parar com essa política do quanto pior, melhor, do meu adversário é meu inimigo, sabe? E sentar e conversar e ser uma pessoa ordeira com todos de uma forma indistinta e trabalhar pensando, como eu disse, num bem maior, que é o bem do nosso município. Assim, a gente viu alguns cenários já deploráveis, assim, na política estadual, municipal e na política nacional. Falando da política municipal de Marechal Cândido Rondon, a gente teve, como você mesmo citou, vereadores que foram presos, sabe? E eu até entendo aquele teu posicionamento bem ácido, bem combativo a tudo que estava acontecendo, porque o cenário era um dos piores, né? Era muito difícil. E para que a gente não veja, e para que as pessoas, qual seria a sua dica, para que as pessoas não voltem a ver esse novo cenário em Marechal Cândido Rondon? Porque, querendo ou não, as pessoas hoje estão meio que cansadas da política, sabe? Em Marechal mesmo, a gente viu esses vereadores sendo presos e tudo mais, vereadores participando na Câmara de Vereadores com tornozeleira eletrônica, o que não deveria ser um representante da população, sabe? De parcela da população. O que você traria de mensagem para a população de Marechal Cândido Rondon, para a população de Quatro Pontes, para a população do nosso país como um todo, para que as pessoas não vejam novamente esses cenários acontecendo dentro da política? É uma receita muito simples. A escolha de tudo isso passa pelas mãos da população. Quem escolhe os representantes públicos é o povo. O povo, e aí eu acredito que isso realmente mudou já muito, e as pessoas estão cada vez mais conscientes, isso é extremamente positivo, de escolher representantes à altura de representar uma parcela da população. Então a principal escolha de tudo isso passa pelas urnas, passa pelas eleições. A partir do momento que as pessoas têm essa consciência, botam a mão na consciência e elegem pessoas capacitadas para exercer aquele cargo, as coisas começam a mudar. E de 2016, que foi aquela eleição para cá, eu vejo que isso já está acontecendo. As pessoas estão cada vez mais conscientes, estão cada vez mais atentas, estão cada vez mais preocupadas com a qualidade dos seus representantes. E é através disso que a gente vai ter a grande mudança, é através do voto na urna. Você que já foi vereador, qual seria a sua dica e qual seria a palavra que você traria de entusiasmo para as pessoas que talvez foram convidadas ou as pessoas que talvez já foram chamadas para sentar e discutir um pouco mais sobre a política ou até serem talvez pré-candidatos a vereadores? Qual seria a palavra de alguém que já assumiu 2 mandatos e agora está como pré-candidato a prefeito de Marechal Cândido Rondon para incentivar os jovens e a comunidade a participar mais ativamente da vida pública? Vou voltar também naquilo que eu acabei de falar, é a chance de mudança. É a chance de você enxergar os problemas, você apontar os problemas, você encontrar os problemas, mas ao mesmo tempo você ser a solução. E a partir do momento que você, dentro da vida pública, consegue, com a tua atividade, com o teu exercício, com a tua assinatura, com o teu papel, mudar a realidade de pessoas que precisam, especialmente, da vida pública, que precisam do serviço público, não existe nada mais gratificante na vida do que isso. Não existe salário que pague isso na política, não existe nada que seja tão gratificante quanto você poder mudar as vidas das pessoas. Você realmente ser um instrumento, claro que quem muda não é você, é o serviço público como um todo, mas você ser esse instrumento que você escuta daquela população a necessidade dela, acolhe aquela pessoa com carinho, com sensibilidade, e você leva para o poder público a chance de você mudar a realidade daquela pessoa. Isso a gente pode fazer através de várias formas, de um projeto de lei, de uma indicação, de um recurso que a gente traz através de um deputado, mas que realmente muda a vida das pessoas. E não tem nada mais gratificante do que você poder agir dentro daquilo que é o teu trabalho, daquilo que é a tua função, daquilo que você recebe para fazer, mas que lá na frente você vê que existe uma pessoa grata, uma pessoa feliz, uma pessoa realizada, porque a vida dela foi mudada em favor daquilo que você fez. Então não existe nada que pague isso, e isso é o grande incentivo que eu dou para qualquer pessoa. Quando você vê o sorriso na cara de uma pessoa que você pode ajudar, dentro da legalidade, fazendo aquilo que é o teu papel, não existe nada que pague isso. Rafa, não tô me aguentando, cara. Deixa eu fazer uma pergunta pro Arion aí que
Desde o começo da conversa eu queria falar para ele. Você joga xadrez, Rafa? Jogo. Você joga xadrez? Joga. Ano passado, teve uma estratégia do Arion, meu, que eu não aguentei, cara. Eu acho que, na verdade, mudou a política rondonense de uma forma da seguinte situação. Muitas pessoas estavam comentando que o Arion estava abandonado, que o Arion estava sozinho, que o Arion já era, né? Intrigas internas do partido, do grupo e tal. E do nada, não lembro que dia que era, o Arion soltou um vídeo na internet com o Jair Messias Bolsonaro, né? E além do Bolsonaro, ele conversou com a Michelle, né? Como que é essa situação? Por exemplo, você é um rapaz novo, né? Falar novo porque é mais novo que eu. Lá do interior, do oeste do Paraná, falando com, querendo ou não, com um dos maiores políticos brasileiros. Maiores que eu falo assim de voto, de agrado, né? De aceitação. Como é estar na presença de uma pessoa dessa? Vidal, tudo começou lá atrás, quando esse jeito antigo de fazer política, que ainda predomina na nossa política nacional, estadual, municipal, me forçou a buscar um partido, buscar um espaço para que eu pudesse realizar esse projeto de ser pré-candidato a prefeito de Marechal Cândido Rondon. Em Marechal, todos sabem, talvez em Quatro Pontos as pessoas não acompanhem tão de perto a política de Marechal, mas houve todo um movimento do grupo são meus opositores, para me tirar dos partidos, para me deixar sem partido, para me deixar com que dentro do próprio partido que eu pertenço até hoje, inclusive, porque ainda não abriu a janela partidária, que é o Progressistas, é o PP, mas que me prejudicasse lá dentro e me deixasse dentro do meu próprio partido sem espaço para ser pré-candidato. Isso me forçou a buscar um caminho. E nesse caminho apareceram pessoas fantásticas. Eu sempre digo que quando a gente faz a política, quando a gente faz qualquer coisa com o bem acontece, o bem se retribui. E nesse caminho eu conheci pessoas como, por exemplo, o deputado Marcel Micheleto, deputado Fernando Giacobo, entre outras pessoas de outros partidos também, de outras agremiações, mas aqui especialmente falando do próprio PL, que confiaram nesse meu projeto e que viram que ele tinha viabilidade, que sentaram comigo e falaram, olha Arion, você tem esse projeto para Marechal Cândido Rondon e nós acreditamos em você. Por mais que exista uma parcela de pessoas que estão tentando te derrubar a todo custo, fazendo a política mais suja possível, o necessário para derrubar, nós vamos acreditar em você e vamos dar a chance de você mudar Marechal Cândido Rondon. E é através dessas pessoas, especialmente através do deputado Micheleto e do deputado Giacobo, eu tive a oportunidade, no dia 22 de novembro, de estar junto com o ex-presidente Jair Bolsonaro e com a Michelle Bolsonaro, gravando um vídeo, batendo um papo, conversando sobre o nosso futuro, conversando sobre o PL e pensando juntos em estratégias para a política de Marechal Cândido Rondon, do Paraná, do Brasil. Então foi um grande salto que a gente conseguiu dar no momento exatamente que as pessoas tentavam nos prejudicar. Eu sempre digo que aquelas pessoas envolvidas na política que fizeram esse mal, elas pensaram em cuidar daquilo que não era delas para me derrubar e esqueceram de cuidar daquilo que já era delas e que valia muito a pena. Isso me oportunizou o espaço de estar ingressando num partido que é o maior partido do Brasil, que tem uma estrutura gigantesca para uma campanha sólida, para uma campanha concreta, para um projeto de sucesso. Que era um partido nanico, né? E hoje é o do maior do Brasil. Exato. Hoje é o maior partido do Brasil, literalmente. Você não acredita que isso possa ser uma estratégia para daqui a 4 anos essa pessoa querer voltar de novo a ser prefeito, candidato a prefeito? Essa estratégia de tentar te descredibilizar, tentar não negociar com essas pessoas, tentar não manter o contato e tentar te apagar politicamente, para daqui a 4 anos tentar vir com tudo e falar, não, bater nas costas do pessoal, não, eu preciso voltar porque não estão dando conta do município. Eu acredito fielmente que essa é uma grande possibilidade. Volto a falar mais uma vez desse jeito antigo de fazer política, onde não se debate as ideias e não se disputam os votos. Se torna algo pessoal, se tenta destruir o teu opositor. O que eu puder fazer, esse é o pensamento dessas pessoas, o que eu puder fazer para prejudicar aquele que não é do meu lado, eu faço. Né? Quando o correto seria o quê? Se eu tenho uma ideia diferente da tua, a gente debate aqui, mas a gente converge naquilo que é o ideal para o nosso município, e a gente vai disputar lá nas urnas. E terminou a eleição nas urnas, todo mundo pensa junto no futuro do município. Mas o que aconteceu é exatamente isso. É um projeto de poder, não um projeto de governo, de algumas pessoas, e aí eu falo do nosso mandatário municipal, de quem sabe até mesmo retornar lá na frente, mas sem precisar se preocupar com opositores, né? Com um caminho livre. E aí, para isso, precisaria, desde já, começar a destruir aqueles opositores. Foi isso que foi feito. Mas, como eu disse, quando a gente faz o bem retorna. Então as coisas aconteceram ao inverso do que essas pessoas esperavam e hoje o cenário é muito mais favorável e tem muito mais potencial para nós estarmos lidando com essa situação do que existia um tempo atrás. Eu percebo até a mudança da entonação da voz do Arion. Quando ele falava antes,
em poder ajudar as famílias mais necessitadas, as pessoas que mais necessitam do poder público. E eu percebo isso que, para quem te conhece, já te conheço há muitos anos, a gente tem uma amizade já, você não necessita da política para viver. Quem conhece o Arion, professor, advogado, de uma família muito bem estruturada, de uma família muito reconhecida de Marechal Cândido Rondon, entende que você não precisa do salário de vereador, você não precisa do salário de prefeito de Marechal Cândido Rondon para levar a sua vida adiante. E eu entendo e eu vejo isso em você, essa verdade nas suas palavras, quando você fala em querer ajudar as pessoas mais necessitadas, as causas animais, e eu vejo até no seu semblante como é que muda, porque você até a sua voz ela muda, a sua entonação de voz muda porque você faz isso porque você ama ajudar as pessoas. É isso que move o coração do Arion Nasguil para ser pré-candidato a prefeito de Marechal Cândido Rondon. Deixa eu só complementar então, Rafa. O Arion é obrigado a escolher um partido político, né? Porque toda campanha você tem que escolher um lado. Você escolheu o PL. PL hoje, a imagem principal é Jair Messias Bolsonaro, que é o líder do partido hoje. Para o lado da esquerda, eu não vou votar no Arion porque o Arion é bolsonarista, é extrema-direita. Para as pessoas de esquerda, o que você poderia falar também sobre o apoio que você pode dar? Ou não existe essa situação de divisão? Vamos responder as duas perguntas, então, Rafa. Vou tentar responder a tua primeiro para daí responder a do Vidal. É o amor, é a paixão por aquilo que eu faço, por cuidar das pessoas, por estar com as pessoas. E como eu disse, e não canso de repetir, por ver que através de ações nossas a gente consegue mudar a vida das pessoas. De fato, eu tive, uma forma de dizer, não é uma briga, mas a gente brinca dizendo que é uma briga, no escritório onde eu trabalho com meu pai, porque de repente eu estou tendo que abandonar o escritório, abandonar toda uma sucessão de um escritório de sucesso, de um escritório com uma cartela de clientes muito positiva, para ir para a vida pública. E meu pai, que está na hora de começar a descansar, se aposentar, está tendo que acumular muito mais trabalho porque eu estou deixando o escritório para ir para essa vida pública. Então, de fato, seria muito mais confortável para mim ficar no meu escritório, tocando, ser advogado, voltar a dar aula, cuidar da minha vida pessoal. Mas eu acho que a gente nasce com esse propósito, com esse amor, com esse desejo. Como eu disse, quando a gente está lá dentro e vê que isso pode ser feito, que isso pode acontecer, o gás é outro, o ânimo é outro, e o que a gente pode fazer, até onde a gente puder ir, dentro do que é possível, dentro do que é legal, para a gente mudar a vida dessas pessoas, a gente faz com o maior prazer e com o maior carinho. Então, sim, é o amor pelas pessoas, é o amor pelo município que a gente vive, é o município onde eu nasci, é o município onde eu cresci, onde eu vi diversas administrações municipais passarem, eu vi prefeitos que foram bons, prefeitos que não foram tão bons assim, mas que todos fizeram a sua parcela de contribuição para o nosso município. E é saber que a gente pode fazer mais, que Marechal Cândido Rondon pode ser muito mais do que é hoje. Então é tudo isso que move a gente. Vidal, respondendo a tua pergunta, eu acho que a eleição ela se polariza muito nessa questão de esquerda e direita, quando a gente fala de um cenário nacional. E a gente tem a grande briga nacional, que é de Bolsonaro e Lula. Algumas pessoas não têm nenhum posicionamento com os dois, mas a maioria das pessoas se posicionam ou a favor de um ou a favor de outro. Eu sempre me posicionei a favor da direita, tanto que estive com o presidente Bolsonaro, escolhi o PL para estar migrando e para estar concorrendo em outubro desse ano. Mas isso não quer dizer, Vidal, que as pessoas de esquerda não podem participar com ideias que sejam positivas para o nosso município. Se eu e uma pessoa que é contrária a mim, que é de uma ideologia diferente à minha, sentarmos para conversar, nós vamos divergir em muita coisa. Começando pelo presidente. Ela vai gostar do Lula, eu vou gostar do Bolsonaro. Mas, de repente, nessa conversa, em 5% do que a gente conversar, a gente vai convergir. A gente vai entender que para Marechal Cândido Rondon é importante que se tenham mais creches, porque está faltando vagas para as nossas crianças. Um exemplo que eu estou dando aqui. De repente a gente pode aproveitar essas ideias de todas essas pessoas, somar essas ideias e construir aquilo para Marechal Cândido Rondon. Então eu vejo que a gente não tem que polarizar a eleição no nosso município. Essa polarização nacional ela é saudável, ela faz parte da democracia até um certo ponto, e ela acontece, deve acontecer, mas quando a gente fala de um cenário municipal, a gente precisa saber que não é o Lula que vai governar Marechal Cândido Rondon, não é o Bolsonaro que vai governar Marechal Cândido Rondon. Pode ser o Arion, pode ser o João, a Maria, qualquer outra pessoa, mas que seja ali de Marechal Cândido Rondon. E para isso nós vamos precisar sentar com as pessoas, conversar com as pessoas, trazer as melhores ideias e pensar no futuro do nosso município. Então eu sempre digo assim, eu não tenho problema nenhum em sentar e conversar com uma pessoa que tem uma ideologia diferente da minha. Desde que essa pessoa tenha também, na ideia dela, um projeto dela de fazer o bem para Marechal Cândido Rondon, ela vai ser sempre bem-vinda a sentar comigo, a gente dialogar e pensar juntos no nosso futuro, no nosso município. Então não tenho problema com direita, com esquerda, com centro, com nenhuma área. Por mais que eu tenha um posicionamento político bem definido e mais definido ainda desde o ano passado e desde essa migração para o PL, eu acredito que todas as pessoas de qualquer ideologia política podem acreditar nesse projeto e participar desse projeto se, volto a dizer,
o bem maior for Marechal Cândido Rondon. E trazendo assim para a ideia do município em si, a mesma coisa que a gente estava conversando do período de 2017 que você assumiu, que dentro da Câmara havia uma grande divergência. Na época ali não existia alguém de esquerda, era mais ou menos direita, ou hoje considerado o centro ali, né? Havia as divergências, não batia ideias, não eram aprovados projetos e quem saía perdendo, né? A população de uma forma geral, né? E veja bem, eu sou pré-candidato a prefeito de Marechal Cândido Rondon, estarei mês que vem migrando ao PL, o partido de direita, o partido do ex-presidente Bolsonaro, que tem todo esse viés, mas eu preciso saber que o governo federal é do PT. Que a Itaipu, por exemplo, que é uma grande parceira de Marechal Cândido Rondon, é do PT. E se eu não tiver a capacidade de sentar e dialogar com essas pessoas pensando num bem maior, num projeto maior, não tem nem porque eu estou me colocando à disposição da nossa população. Então, assim, existe ideologia, existe vontade, existe desejo, existe anseios, tudo isso eu tenho, faz parte do meu ser, mas eu preciso saber também que eu preciso conversar, dialogar e ser democrático com todas as pessoas. E isso realmente faz a diferença naquela política que eu falei antes, de uma política antiga, de uma política nefasta, para uma política nova, para uma política de renovação que a gente quer e deseja para o nosso município e para o nosso país. Arion, a gente sabe que o caixa de Marechal Cândido Rondon é um caixa, assim, que enche os olhos, né? Mais de 300 milhões. Então, assim, quando um prefeito se posiciona e fala assim, ó, eu tô devendo mais, tô devolvendo mais 100 milhões aqui, sabe? Eu economizei. Qual é o seu pensamento a respeito disso? Prefeitura não é empresa. Empresa, quando você é um empresário, quando você tem a sua empresa, é óbvio que você trabalha para lucrar. Teu objetivo é ter lucro e você se sustentar. Prefeitura não é uma empresa. Todo recurso que entra no caixa da prefeitura, ele entra no caixa da prefeitura para ser investido. Então eu não entendo, e eu sempre fui contrário desde o início, combati isso todos os finais de ano, todos os começos de ano, quando mudava o ano fiscal, de que não é interessante para um município, para um gestor municipal bater no peito e falar, nós temos um superávit de 100 milhões de reais. Literalmente, o que isso quer dizer? Nós temos 100 milhões no caixa que deixaram de ser investidos para a população. Se o município está perfeito, se não existe fila de saúde, se não existe fila de creche, se existe habitação popular para todo mundo, se todas as causas estão perfeitas, você pode entender o gestor guardar dinheiro. Agora, quando nós temos pessoas há 5 anos na fila da ortopedia em Marechal Cândido Rondon, quando nós temos crianças sem vagas de creche, quando nós temos há 2 mandatos sem um programa de assistência social, de habitação popular para as nossas populações mais carentes. Quando a gente tem tudo isso no município, a gente vê que esses 100 milhões que estão lá sendo guardados, dando juros no banco, poderiam estar sendo aplicados para o bem da nossa população, para o bem das pessoas de Marechal Cândido Rondon. Então eu tenho esse posicionamento de que, claro, o município precisa ter uma saúde financeira, precisa trabalhar sempre, não no vermelho, mas sempre de uma forma positiva, com o seu superávit, mas não deixando aquele dinheiro em excesso que é arrecadado da população parado sem ser aplicado, sem ser investido. Então tem 2 soluções. Se tudo está tão perfeito assim, diminua a arrecadação. Diminua os impostos que você cobra das pessoas. Se está entrando muito dinheiro e não está saindo porque não precisa, quer dizer que as pessoas estão pagando mais do que realmente necessitam. Então, diminua a carga tributária. Agora, se está entrando um valor e as pessoas continuam precisando de investimentos, quer dizer que aquele dinheiro precisa ser aplicado em investimentos. Então, esse é o meu discurso, é isso que eu tenho falado também nesse momento de pré-campanha. Não é um momento ainda de promessas, não é um momento de falar o que a gente vai fazer ou deixar de fazer, nem pode pela legislação eleitoral, mas é um posicionamento claro meu. Se Marechal Cândido Rondon arrecada 350 milhões de reais por ano, que é o nosso orçamento, isso quer dizer que nós precisamos ter 350 milhões de reais investidos em favor do cidadão rondonense. Esse, pelo menos, é o meu ponto de vista, e essa é a forma com que eu tenho desejo de administrar o nosso município. E hoje, assim, pegando a competência do executivo e do legislativo, a partir do momento que você migra para o executivo, o que você vê de necessidade que hoje você não consegue como vereador, que você alteraria como prefeito, né? Como executivo? Legislativo e executivo são posicionamentos bem diferentes. Hoje, no Legislativo, a gente pode até criar projetos de lei, como foram criados vários ao longo desses meus 2 mandatos, mas a gente não consegue executar. E aí volto naquilo que eu falei antes também, de que eu posso citar exemplos de projetos que eu já criei, já foram aprovados, já foram sancionados, viraram lei, e de repente não foram aplicados simplesmente por um interesse político. Porque era um projeto aprovado por um vereador que não era da minha base, eu não vou dar atenção a esse projeto. Eu acho que quando você está no executivo, você tem essa força de você poder executar tudo aquilo que vem de positivo, tanto da tua própria administração, como aquilo que vem do legislativo. Então, eu acho que essa facilidade
de você ser o executor do orçamento, das despesas, do orçamento do município, ela dá muito mais chance de você, volto mais uma vez àquilo que eu tenho falado bastante, mudar a vida das pessoas. Posso fazer a pergunta de $1 milhão ou não? Vai lá. Então tá. Arion, pegando o nosso horário aqui, o nosso dia esse mês, quem que é o seu candidato a vice-prefeito? Quem que você vai escolher? Nada definido ainda, Vidal, tudo conversas ainda, tudo bastidores. Estamos conversando com várias pessoas, políticas, não políticas, pessoas que são ligadas já a esse meio há bastante tempo, pessoas que podem ser uma surpresa para muita gente, mas a gente tem conversado com as pessoas que querem fazer conosco esse projeto para Marechal Cândido Rondon. Não importa para nós, no primeiro momento, se a pessoa tem mais ou menos votos, se a pessoa é política ou não é, se a pessoa tem uma ideologia X ou Y. O que importa para nós é encontrar uma pessoa que concorde com esse nosso projeto e que queira fazer o bem da forma com que a gente queira fazer. Então, assim, é tudo muito recente, ainda muito no seu início, tudo na fase embrionária ainda dessa pré-campanha, mas eu acredito que mais, talvez, 1 mês, 2 meses, a gente deve ter essa definição do vice. Hoje, sinceramente, para ti, não existe nenhum nome definido. Existem conversas, existem possibilidades, existem tratados, mas nada definido ainda. E assim, para você, essas características que você passou, além delas, qual que você acha fundamental para um vice-prefeito? O vice-prefeito tem que ser a pessoa que vem para somar, né? Que vem para somar em todos os aspectos. Numa campanha é importante, claro, mas que venha somar especialmente numa futura gestão. Uma pessoa com capacidade, com conhecimento, uma pessoa que saiba lidar com gente, uma pessoa que tem essa mesma paixão e esse mesmo desejo por mudança, por coisas positivas para o nosso município, e uma pessoa séria, uma pessoa honesta, uma pessoa de credibilidade, que as pessoas reconheçam no vice-prefeito também uma chance potencial de mudança na sociedade que elas vivem. Até porque o vice-prefeito, se o prefeito não está, é ele quem assume. É a cara da prefeitura. Então você precisa ter uma pessoa que também tenha essa possibilidade de estar governando o município. A gente nunca sabe o dia de amanhã, o que pode acontecer, mas a gente precisa dessa pessoa que também tem essa possibilidade de governar o município ao tamanho, à altura que o município merece. Então acredito que a principal característica que a gente procura nesse vice é essa capacidade de gestão, essa vontade de fazer a mudança que a gente tanto quer nesse projeto. O próprio grupo político de vocês já deve ter feito algumas pesquisas eleitorais em off, né, interna, e também teve aquela do Piccolo, né? Acho que ele teve 2 ou 3 pesquisas. E o nome do Arion sempre está na cabeça ali dessas pesquisas, né? Na tua opinião, assim, você acredita nelas? Você acha que ela é induzida? Como que você confia nessas pesquisas externas? 100% confiáveis, Vidal. Tanto que nós temos pesquisas próprias nossas, que nós encomendamos em off, nos bastidores, para consumo interno. E essas pesquisas, elas são muito similares às pesquisas que foram divulgadas pela imprensa, e aqui a gente pode falar das pesquisas que foram divulgadas pelo Piccolo. As pesquisas do Piccolo foram contratadas através de um instituto sério, através de pessoas de credibilidade, e que tem tudo para representar e refletir exatamente o que reflete o cenário de Marechal Cândido Rondon. Como eu disse, nós fizemos pesquisas, eu contratei pesquisas lá atrás também, e a primeira coisa que eu conversei com a pessoa que eu contratei para ser o pesquisador foi: eu quero uma pesquisa séria. Eu não quero uma pesquisa que me agrade. Eu quero uma pesquisa que me mostre quais os problemas, aonde eu preciso mudar, onde eu preciso crescer, aonde eu preciso agir, o que precisa ser feito, e que ela seja honesta. E essas pesquisas que a gente tem para consumo próprio, volto a dizer, são muito parecidas com as pesquisas que foram divulgadas pela imprensa. Então eu tenho visto que todas essas pesquisas são sérias, são de credibilidade. Né? Isso a gente não vê só em pesquisa, a gente vê quando a gente sai para conversar com as pessoas. Quando a gente está na rua, quando a gente está no bairro, quando a gente está no interior e conversa com as pessoas, a gente sente também essa aprovação, esse mesmo carinho das pessoas, que é o que as pesquisas mostram. Então elas apenas refletem a realidade da população de Marechal Cândido Rondon. Acompanhando as pesquisas que a gente vê através dos veículos de imprensa, inclusive parabenizar o Piccolo pelo belíssimo trabalho que ele vem fazendo na cidade de Marechal Cândido Rondon, a gente até se inspira no trabalho dele, porque, cara, é um baita no comunicador. Logo atrás de você, na pesquisa como para pré-candidatura a prefeito, vem o Gordinho do Suco. E aí eu te faço uma outra pergunta, que muitas pessoas já cogitaram essa possibilidade, e eu acredito que eu posso fazer essa pergunta para ti. Existe uma possibilidade de o Gordinho estar na sua candidatura, ser um pré-candidato juntamente contigo ao seu vice-prefeito? Como eu disse, tudo ainda é conversas, tudo é bastidores, não tem nada definido, tudo é possível. A pessoa que vai ser o meu pré-candidato a vice, futuramente o meu candidato a vice-prefeito, vai ser a pessoa que tiver mais condições de somar nesse projeto. Né? O Gordinho do Suco é um baita cara, estou com ele lá há 8 anos na Câmara, dividindo a bancada da Câmara. Tivemos vários projetos, várias proposições já em conjunto.
né? Fizemos muita coisa juntos para Marechal Cândido Rondon. Então é uma pessoa que soma para o nosso município, é uma pessoa que tem muito a acrescentar ainda para o nosso município, e é um nome extremamente forte, um nome popular, um nome de aceitação das pessoas. Então, de forma alguma, eu vou descartar o nome dele, porque é uma pessoa que eu tenho muito carinho e que eu sei da competência e o trabalho que faz. E aquilo que você falou, né? Por mais que atualmente ele seja da base, né, do executivo, você consegue ter essa conversa, você consegue dialogar com ele. Então pode ser uma possibilidade. Você tem essa necessidade de ter alguém do teu lado, quando for candidatos, né? Agora, até então pré-candidatos, para poder, alguém que não é um projeto de poder, mas é um projeto para poder construir Marechal Cândido Rondon, né? E dar continuidade aos trabalhos, né? Exato. E como a gente falou, essa questão de estar na base ou não estar, a política ela é cíclica. Eu acho que as pessoas precisam pensar, volto a dizer, também estou sendo bastante repetitivo hoje, mas porque são pontos importantes, tem que pensar num bem maior. Muito mais importante do que o interesse pessoal, do que o partido que essa pessoa faz parte, é onde ela consegue construir aquilo que ela deseja para o município. Então, por exemplo, hoje nós temos vários políticos e agentes públicos que são da base do prefeito, que conversam conosco, que conversam comigo, que já demonstraram interesse em estar migrando para o nosso lado. Principalmente por quê? Porque não estão satisfeitas com a forma com que é feita política hoje dentro da gestão de Marechal Cândido Rondon. Essa forma antiga, essa forma vingativa, essa forma ruim de fazer política, as pessoas não aceitam. O vereador hoje tem mandato em Marechal Cândido Rondon, ele é da base do prefeito e muitas vezes ele é chantageado com muitas coisas, ele é obrigado a fazer coisas que ele não gostaria de fazer, porque existe uma cartilha que ele precisa seguir. As pessoas, os agentes políticos, os vereadores de Marechal Cândido Rondon, não estão mais satisfeitos com isso. Então tem muita gente, e isso terão muitas surpresas ainda pela frente, pessoas da base da administração municipal, do atual governo municipal, que vão estar conosco lá na frente, seja talvez como vice, seja como candidato a vereador, enfim, ou seja apenas como um apoiador, mas essa mudança vai acontecer, porque essas pessoas acreditam que o nosso projeto, como você bem disse, não de poder, não de governo, mas um projeto em favor das pessoas, ele é muito mais sólido, ele é muito mais concreto, ele é muito mais honesto em prol do nosso município. Você atinge vários tipos de público, você iniciou cedo na política. Hoje, ali para o jovem que não tem o voto obrigatório, o de 16 a menor de 18, se você pudesse dar um recado para essa galera aí, para a molecada, o que você falaria sobre política para eles? A juventude na política é muito importante. Quando a gente fala de renovação, quando a gente fala de oxigenação dos agentes públicos, dos agentes políticos, a gente passa por essa juventude. Eu entrei na política exatamente com esse viés. Um viés de juventude, de renovação, de pensamentos novos, de ideias novas, de acabar um pouquinho com aquela política antiga, como a gente vem falando aqui, e trazer coisas novas para um cenário político do nosso município. A participação do jovem, principalmente do jovem ali de 16, 17 anos, que não é obrigado a votar ainda, mas pode votar, ela é fundamental exatamente para ajudar nessa renovação, para ajudar nessa mudança que a gente tanto quer para a política. Não adianta a gente falar que a gente sonha com uma política de uma forma A, de uma forma B, se a gente não contribuir efetivamente para isso. E o jovem de 16 anos tem o mesmo poder que a pessoa de 50, 60, 70 anos. O voto de um e de outro tem o mesmo valor. Então, de repente, você mostrar para essa pessoa jovem, para esse jovem de 16, 17 anos, que nas mãos dele também está o futuro do município que ele mora, do estado que ele mora, do país que ele mora, e ele entender isso exatamente como uma arma de transformação, ele pode exatamente estar ajudando a mudar o cenário político para aquilo que a gente tanto fala, que a gente tanto quer. Não adianta a gente sonhar, eu sonho com a política desse jeito, se eu não for lá e votar nas pessoas que eu acredito que vão poder exercer desse jeito. E o jovem tem essa capacidade de, além de não ter, apesar de não ter a experiência que as pessoas mais velhas têm, ele tem a visão do adolescente, do jovem, do adulto, de mudar, de mudança, de oxigenação daquilo que precisa. E ele entende as dores, né, da população qual ele representa, né? Exatamente, até porque ele representa uma categoria também. Exato. E essa categoria ele precisa representar também através do voto. Se o jovem pensa em ser representado em algum momento, ele precisa também votar e se colocar à disposição para ser votado. E aí também é importante que a gente tenha vereadores jovens. Por exemplo, em Marechal Cândido Rondon, a gente tem feito um trabalho para que a gente tenha candidatos jovens, para que a gente tenha essa juventude na política. Eu, quando fui vereador em 2017, era o vereador mais jovem daquela legislatura. Chegamos em 2021, agora no segundo mandato, veio o Juca. Então eu até brinco com o Juca, eu era o novo, agora eu já estou velho, porque agora veio o Juca. Mas é exatamente isso que tem que acontecer. Que cada vez mais pessoas jovens entrem na política, participem da política, para que a gente tenha essa oxigenação que a gente tanto deseja. E falando um pouco até da política nacional da última eleição, querendo ou não, foi uma estratégia que um lado escolheu de buscar aquele jovem esquecido que não tinha aquele voto obrigatório, né?
Então hoje, querendo ou não, Marechal Rondon, Toledo, Cascavel, 4 pontos, faz uma grande diferença aquele voto do rapaz, da moça, 16, 17 anos, que não vota. Né? Ele nunca, eu vou esperar dar os meus 18 anos para tirar meu título. Só que, querendo ou não, fazem parte da sociedade. Né? Então, se aquele jovem não fazer o título dele, ele vai estar aí, de repente, deixando para alguém que não represente ele assumir aquele cargo. Né? E como eu digo sempre, eu uso esse exemplo em várias entrevistas, Marechal Cândido Rondon já teve uma eleição para prefeito decidida por 27 votos. Então, num universo, não sei quantos eleitores havia na época, claro, era menos do que existe hoje, mas com 27 votos, um candidato ganhou e um candidato perdeu. Então, às vezes, o jovem que pensa, não preciso votar, meu voto não vai fazer diferença nenhuma. Às vezes é aquele voto, quando a gente fala de vereador, é um voto que elege ou deixa de eleger alguém. Quando a gente fala de prefeito, é 5, 10, 15, 20, 27 votos que podem fazer essa diferença. Então, o jovem que quer se sentir representado, quer que exista aquele trabalho também em favor da categoria, do grupo dele, ele precisa ir para as urnas, precisa votar e precisa entender que participar desse processo democrático é muito saudável. E aqui 4 Pontos não é diferente. 4 Pontos já teve um cenário onde foram 33 ou 36 votos que decidiram a eleição, né? Então, assim, e você até citou isso, o voto ele é muito democrático, né? Ele traz esse papel democrático, porque o voto do empresário bilionário tem o mesmo valor do senhor que varre a rua, né? Do gari. Então, assim, ali todas as pessoas elas são iguais, todas as pessoas têm o mesmo peso, né? Então, isso traz o espírito de democracia para as pessoas. O espírito de democracia, como eu disse, um voto faz a diferença. As pessoas precisam entender isso. E, claro, se eu chegar em São Paulo para o eleitor e falar, viu, seu voto vai fazer a diferença na eleição, o cara vai pensar, talvez não tanto. Mas agora, se eu chegar em 4 pontos, se eu chegar em Marechal Cândido Rondon e falar de fato que o voto daquela pessoa faz a diferença, é porque aquele voto faz a diferença. Realmente. Então, a hora que a pessoa coloca a mão na consciência e pensa que aquele voto dela, aquele número que ela digitar na urna, pode mudar todo o cenário do município para os próximos 4, e se houver uma reeleição para os próximos 8 anos, a pessoa entende que o voto dela é muito importante. E, de fato, isso não é clichê, isso não é fantasia. Um voto, na nossa realidade aqui, Rondon, 4 pontos, faz a diferença. E assim, querendo ou não, você vai ter aquela pessoa que realmente ela não sabe esse poder do voto, que simplesmente ela fala assim, o meu voto não vai fazer diferença, eu vou vender o meu voto, eu vou trocar o meu voto por uma cesta básica, eu vou trocar o meu voto por uma carga de terra, de areia. Você já chegou a ver uma situação dessas pessoas que não acreditam no poder que ela tem? Infelizmente, isso existe ainda, Vidal. Infelizmente, principalmente quando a gente está numa época de campanha, a gente encontra essas pessoas que literalmente querem vender o voto. Em primeiro lugar, isso é um crime. Né? Isso precisa ser penalizado, as pessoas que fazem isso precisam ter as consequências que a lei prevê. Porque além de você estar estragando o teu voto, jogando fora o teu voto, você está colocando em risco toda uma sociedade. Porque de repente aquele teu voto que você vendeu e deu para alguém que não tinha capacidade de estar onde está, você muda todo o cenário político de uma comunidade, de uma cidade, de um estado, de um país para os próximos anos. E aí nós temos, por exemplo, a gente fala de Marechal Cândido Rondon, 56 mil habitantes, segundo o último censo. Às vezes essa pessoa que irresponsavelmente vendeu o seu voto, ela muda a vida das outras 55.999 pessoas. Então é preciso que as pessoas, e isso, volto a dizer, estão cada vez mais conscientes, mas é preciso que as pessoas coloquem a mão na consciência, entendam o poder do voto, entendam a importância do voto e o quanto aquele voto dela vale. Aquele voto não vale uma carga de pedra, aquele voto não vale uma consulta, não vale uma conta de água, não vale nada disso. Ele vale o futuro e uma geração de uma comunidade, de um município, de um estado, de um país. Então, só para concluir a nossa conversa, Rafa, uma curiosidade que eu tenho, já que tenho a oportunidade de estar aqui com o Arion, aproveitando essa oportunidade que você tem um contato com o pessoal da área rural, da área central, do comerciante, do bairrista ali. Hoje, qual que é a maior demanda de Marechal Rondon que a população traz para ti como legislativo? Eu sempre coloco as duas principais áreas, que é saúde e educação. Eu sempre defendi, desde o início do meu mandato, foram as duas áreas que eu mais atuei, que se uma comunidade tem uma saúde de qualidade, tem educação para todas as pessoas, ela se desenvolve muito mais fácil. Todo o resto, a geração de riqueza, geração de impostos, empregos, a questão social, tudo isso se desenvolve a partir do momento que você oportuniza para a tua sociedade ter saúde e ter educação de qualidade. Hoje, o grande problema enfrentado na administração pública de Marechal Cândido Rondon, eu vou dizer que é a saúde, que é a educação, mas eu vou mais além um pouquinho. É o humanismo, é a humanização da gestão pública. Nós temos um governo municipal que faz obras,
Isso eu reconheço, sempre reconheci, por mais que eu seja oposição ao governo municipal, eu sempre destaquei que aquilo que é feito é positivo. Então nós vemos, por exemplo, o asfalto sendo feito, o asfalto sendo construído, mas a gente encontra pessoas que estão há 5 anos na fila da saúde pública, com dor, com sofrimento, padecendo, morrendo, perdendo entes queridos. A gente encontra famílias que não podem trabalhar, que passam necessidades porque não tem onde deixar a sua criança, porque não tem vagas de creche. A gente encontra família que não tem condições de pagar o aluguel da casa, porque há muitos anos não se tem um programa habitacional decente em Marechal Cândido Rondon. Então, tudo isso faz parte de uma humanização da gestão pública. Você saber que obras precisam ser feitas, até porque existe 350 milhões de reais por ano girando nos cofres do município. Então, se não for feita obra, esse dinheiro não tem por que existir. Então, é óbvio que obras serão feitas, mas a gente precisa olhar com um olhar sensível de um ser humano. De olhar para aquela pessoa que está padecendo, daquela pessoa que está doente, daquela pessoa que precisa estudar, daquela pessoa que precisa da sua casa, daquela pessoa que precisa de cultura, daquela pessoa que precisa de esporte, daquele agricultor que precisa de uma estrada decente para ele escoar a sua produção, daqueles animais que precisam ser abrangidos e cuidados, como seres vivos também que são. Então falta esse olhar sensível, esse olhar cuidadoso para as pessoas e para as causas do nosso município. Eu acredito que, volto a dizer lá ao começo, os 2 principais pontos, saúde e educação. Hoje as filas da saúde são intermináveis, hoje faltam profissionais na saúde pública de Marechal Cândido Rondon, hoje faltam convênios com entidades que podem fazer muito mais pela saúde do nosso município, e a educação também, infelizmente, está muito precária. Faltam vagas, as escolas estão em situações difíceis, as escolas estão literalmente caindo em muitos lugares, dias de chuva chove mais dentro da escola do que fora, esse tipo de coisa acontece muito em Marechal Cândido Rondon. Então é muito fácil para um governo pegar 350 milhões e aplicar em obra, isso é natural. Agora falta o olhar sensível, o olhar cuidadoso para a população, para cuidar do cidadão como ele merece, como ele é digno e como ele precisa ter uma administração pública decente em favor dele. Agora você percebeu o início da nossa fala, quando eu falei que ele é um professor, ele é um advogado e é um político? Aham. E é justamente isso. Eu percebo porque até você não usa, quando você foi candidato à vereança, você não usou o título de professor. Sim. Não é uma estratégia para querer surfar nesse hype, vamos dizer assim, para ir nessa onda. Você quis colocar o seu nome à disposição para que as pessoas acreditassem no teu projeto, né? Então você, às vezes você bater no peito e dizer eu sou professor e não fazer pela classe, sabe, se torna muito mais como eu poderia dizer, sabe? É uma maneira muito... Você cai na sua própria contradição, sabe? Você bate no peito e fala, eu sou professor. E a classe? Sabe? Você não está defendendo a sua classe. Então, eu te admiro muito por essa questão. Eu admiro muito você pela maneira com que você coloca as suas pautas, sabe? Porque a gente percebe a verdade, a transparência naquilo que você fala. Eu acompanhei a sua carreira política desde 2016 e eu vi aquele Arion ácido, sabe? Brigando lá, batendo na mesa. E eu falava, naquele momento eu até me sentia muito representado por você. Eu falava, cara, esse cara ele vai fazer a diferença. Só que a gente percebe que é cíclico, precisa ser mudado, sabe? E parabéns por tudo que você tem feito por Marechal Cândido Rondon, por ter sido um dos vereadores que mais apresentou projetos. Acredito eu que, até o momento, é o vereador que... Na história de Marechal Cândido Rondon, que mais proposições. Teve mais proposições. Então, parabéns pela sua atuação, né? Apesar de eu morar aqui em Quatro Pontes, eu acompanho muito a política de Marechal Cândido Rondon, tenho empresa em Marechal Cândido Rondon e gosto da sua atuação como vereador e parabenizar você por fazer muito pelo nosso município. Obrigado de coração. É uma alegria, como eu disse, é a parte mais gratificante para nós ouvir esse tipo de relato. Ouvir de que, através do nosso trabalho, que não é mais que a minha obrigação, estar lá no meu dia a dia e fazer aquilo que eu faço é a minha obrigação, eu recebo para isso, as pessoas me elegeram para isso, mas quando eu vejo que a gente tem esse feedback positivo da nossa sociedade, que acredita nesse trabalho, que vê realmente que esse trabalho está sendo um instrumento de mudança na vida das pessoas, não tem nada mais gratificante, não tem nada melhor do que isso. Então, de fato, quando a gente representa as categorias, eu represento os professores, eu represento os advogados, eu represento vários setores da sociedade, mas eu represento também aqueles que sequer votaram em mim. E aí eu vou fazer um parênteses aqui, como você bem disse, é muito fácil você dizer que você é professor, e aí quando você é um prefeito municipal, vem o piso salarial dos professores, você não aplica e deixa de valorizar os seus servidores, isso é muito fácil de fazer. Agora, você precisa colocar no teu peito a ideia de que, sendo professor ou não, aquela categoria merece valorização. Sendo advogado ou não, os advogados merecem um ambiente digno, um município digno para eles trabalharem. Sendo agricultor ou não, o agricultor precisa de
um local digno para ele produzir e escoar a sua produção. Então, o que eu digo é sempre assim, não adianta você dizer, eu sou professor, eu sou advogado, eu sou dessa categoria, eu sou da cidade, eu sou do bairro, eu sou do interior. Não. A partir do momento que você entra numa vida pública, você é o representante de todos. E é essa a forma como eu quero fazer política, representando a todos de Marechal Cândido Rondon. Todas as pessoas, sejam da cidade, do bairro, da vila, do interior, do agro, do comércio, elas podem, sempre puderam e continuarão podendo confiar no Arion como esse representante que está lá para fazer realmente o bem para a nossa população. Bom, Arion, só quero te agradecer, então, a tua presença aqui conosco. Pode ter certeza que eu vou ser um eterno aluno teu. Hoje foi uma aula aqui para nós sobre política, sobre não vou falar assim só a política, mas a forma de você gerenciar tudo isso. Com certeza não é fácil você dar a tua cara a tapa para a sociedade. Da mesma forma, existem os maus políticos que só querem reclamar, só querem queimar um adversário, tá? Então, só tenho a agradecer. As portas estão abertas para você hoje, amanhã. Ano que vem, se você for prefeito, deputado estadual, deputado federal, lembre de nós aqui do nosso espaço e seja sempre bem-vindo aqui. Eu quero agradecer a vocês pela oportunidade. Como eu disse lá no começo, um espaço novo, mas já um espaço de muito sucesso e de muita democracia em Quatro Pontos, em Marechal e na nossa região. Então, estar aqui com vocês, dividindo essa bancada hoje é um grande prazer. Me coloco à disposição para sempre estar aqui. Sempre que convidado for, estarei aqui, como eu sempre faço com todos os órgãos de comunicação, com todas as pessoas. Eu sempre digo que meu gabinete na Câmara trabalha de portas abertas, meu escritório eu trabalho de portas abertas, meu celular eu passo para quem quiser conversar comigo pode conversar, porque esse é o meu jeito de fazer política. É estar aberto, é dialogar, é conversar, olho no olho da população, compromisso firme com as pessoas, e é assim que eu quero fazer até o final, enquanto as pessoas e Deus me permitirem estar na vida pública. Então, obrigado a vocês, obrigado à equipe do Quatro Pontos Cast que me permitiu estar aqui hoje. Desejo sucesso mais ainda para vocês e que Deus abençoe toda a nossa comunidade, abençoe Quatro Pontos, abençoe Marechal Cândido Rondon e a todos nós nessa longa jornada. Nós que agradecemos e parabenizamos mais uma vez pela sua participação aqui. Agradecemos a sua disponibilidade. A gente sabe que a sua agenda é muito corrida, até porque professor, advogado, empresário, né, e ainda gestor público, a gente entende que a sua vida é muito corrida. Até a Karina já deve estar ligando aí já, querendo o seu marido de volta, querendo saber onde ele está. Mas muito obrigado e parabéns por tudo que você tem feito por Marechal Cândido Rondon, que o seu projeto de vida, o seu projeto para Marechal Cândido Rondon pode ter muitos frutos aí, a gente possa colher isso num futuro muito próximo, tá? Parabéns. Obrigado. A Karina acabou de mandar mensagem, inclusive, que eu já vi de canto de olho aqui que ela mandou. Deixa eu mandar um beijo para ela também aqui, minha esposa, que é minha grande companheira, minha grande parceira, que tem sido uma pessoa de extrema compreensão nesse momento, de que eu sempre digo que a família é prioridade em tudo, mas às vezes a gente precisa sair um pouquinho de casa para cuidar das pessoas. E a Karina tem sido o alicerce que tem me ajudado nisso, então preciso reforçar a importância dela na minha vida, a importância dela nessa carreira política, assim como de todas as pessoas em volta, da família, dos meus pais, dos amigos, que estão acreditando e participando junto nesse projeto. Então, mais uma vez, obrigado a vocês, obrigado à nossa população que nos acompanhou até aqui, um grande abraço a todos e fiquem com Deus. Eu que agradeço. Então, 4 Pontos Cast. Conectado com você. Valeu, pessoal. Valeu. Show de bola, irmão. Show demais, cara. E ficamos devendo um good beef pro Arion. Deus. Não, mas isso eu vou, não tem problema. Que dia que abre? Você me diz o dia que abre.